Quero cumprimentar todos com a paz de Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Oremos, feche seus olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta tarde invocamos o teu santo nome e pedimos a ti, meu Deus, nesta hora, que o Senhor venha, meu Deus, derramar a tua presença, a tua unção sobre as nossas vidas. Venha, Senhor, estar em nosso meio, receber o louvor, a adoração que oferecemos a ti nesta tarde. Venha falar conosco, Senhor, não somente conosco que aqui estamos, mas para todos aqueles que estão ao alcance deste aparelho de som e para todos aqueles que também estão nos acompanhando através do YouTube. Protege, Senhor, a cada vida, repreende os males, enfermidades, cura, Senhor, as doenças, repreende também todos os tipos de ataques do maligno contra estas vidas, olho grande, palavras contrárias, palavras de maldição, amarrações, repreende, desfaz todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Também quero pedir ao Senhor, meu Deus, venha perdoar os nossos pecados, venha nos purificar de toda injustiça. Faz, Senhor, as nossas vestes serem brancas como a pura lã, alvos como a neve. Livra-nos, meu Deus, dos embaraços desta vida. Prepara-nos, porque próximo está o dia do arrebatamento. Não permita que fiquemos aqui nesta terra, mas faz, meu Senhor, com que a nossa vida esteja na preparação, de acordo com a tua vontade, para no dia do arrebatamento subirmos a encontrar o Senhor nas nuvens. Livra-nos, meu Deus, de tudo aquilo que tem nos aprisionado nesta terra. Tira, Senhor, tudo aquilo que está nos impedindo de aproximarmos-nos mais de Ti. E faz, meu Senhor, com que esta Tua presença, meu Senhor, venha encher este lugar, venha preencher as nossas vidas. Permita-nos sentir a Tua presença. Alcança aqueles que não puderam vir, aqueles, meu Senhor, que talvez poderão estar aqui conosco, se aprouver ao Senhor de eles poderem vir, porque estão com visitas, estão com alguns compromissos, mas se eles vierem, traga-os em paz e com segurança. Visita também nossos parentes e familiares de perto e de longe, dá proteção, livramento, escape e refrigério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós lhe pedimos nesta tarde, para a glória de Deus. Amém. Pode se sentar. Vamos louvar a Deus cantando o hino da harpa cristã de número 15. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro
sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi pela fé que os nossos olhos se abriram e conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus ainda, cantando o hino da harpa cristã, de número 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao
findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Deus seja louvado. Um dia o Senhor entregará uma coroa na cabeça de todos aqueles que vencerem a peleja aqui na terra. Deus dará a coroa da vida para todos aqueles que forem fiéis ao Senhor até o fim. E nós almejamos, nós ansiamos por esse dia, porque o Senhor está esperando o momento certo para enviar o seu Filho, o Senhor Jesus, para buscar a igreja. Vamos cantar ainda o hino da harpa cristã, de número 193. Hino da harpa cristã, de número 193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Por que te abates? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa nos altos céus. Por que te abates? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Por que te abates? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. Isso, tem. Capítulo 18.
Lucas capítulo de número 18, a partir do versículo 1 até o versículo de número 14. Nós vamos hoje nós vamos ver aqui duas parábolas tratando de um assunto muito importante, que é a oração, a humildade e a perseverança. Vamos ler. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: a Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu desejo, meu Senhor, nesta tarde, em minha petição, que o Senhor abra o nosso entendimento. Esclareça para nós aquilo que o Senhor deseja falar conosco, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, aquilo que o Senhor deseja nos lembrar, aquilo que o Senhor deseja falar para nos edificar. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Prepara, Senhor, os nossos ouvidos, porque eles serão o caminho pelo qual a Tua palavra irá percorrer, pois ela é a boa semente. E prepara o nosso coração, porque ele é a boa terra, na qual a Tua palavra, que é a boa semente, será semeada, será plantada. Não deixe, meu Senhor, que os cuidados deste mundo, ou que o maligno venha e arrebate a palavra do Senhor do nosso coração. Mas ajuda-nos a esconder a Tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Alcança aqueles que estão com corações endurecidos, presos à religiosidade. Liberta-os, salva-os, abre o entendimento deles para que venham Te buscar e Te adorar. E não mais fiquem presos à religião, porque o Senhor mandou buscar ao Senhor enquanto podemos achar e Te invocar enquanto o Senhor está perto. O Senhor diz que todos aqueles que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados é para procurar o Senhor Jesus, e assim encontrarão descanso para as almas. Porque o Senhor Jesus é o Shabá, é o descanso para as nossas almas. Nesta tarde, Senhor, venha dar descanso para esta alma aflita, abatida, cansada. Venha, Senhor, trabalhar na vida desta pessoa que tanto precisa do agir do Senhor, que está tão afadigada, que está amarrada, que está aprisionada a laços do inimigo nesta terra. Mas o Senhor é o grande libertador. Liberta estas vidas nesta tarde pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo. E alcança, meu Senhor, estas vidas, levando paz, amor, tranquilidade a estas pessoas, livrando elas dos laços da morte, dos atentados, de tudo aquilo que vem para cometer suicídio. Abate o poder das trevas nesta tarde, dá livramento e vitória para estas vidas. Ele peça em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar.
gostaria da sua atenção. Hoje nós vamos tratar sobre assuntos muito importantes e todos eles ligados à oração. Preste muito bem atenção nisso. Eu preciso dizer que é muito importante no culto nós estarmos com atenção naquilo que Deus está falando. Por quê? É importante. Se você ler na palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo de número 10, estava uma família dentro de casa com alguns convidados. Estava também o apóstolo Pedro e, conforme diz alguns estudos, não a Bíblia Sagrada, mas Pedro não estava só ali, estava com alguns da circuncisão, e segundo alguns estudos, eram 6 que estavam junto com o apóstolo Pedro, também naquela casa, e a casa era do centurião Cornélio, era romano, gentio, não era judeu, nem tampouco cristão, mas temia Deus e queria conhecer o Senhor Jesus para entregar sua vida a ele. Então ele teve uma visitação do anjo até a casa dele, e o anjo foi dar-lhe uma mensagem, dizendo para ele mandar chamar o apóstolo Pedro para que ele pudesse levar as alegres novas do Senhor Jesus até ele, porque aos anjos ainda não foram conferidos a oportunidade da pregação da palavra. Quando você vê em Apocalipse, é escrito que os anjos estarão anunciando a palavra do Senhor no tempo da grande tribulação, é porque a igreja não estará mais anunciando. Anjo não tem permissão para pregar a palavra de Deus enquanto a igreja estiver pregando. Quando a igreja for arrebatada e não estiver mais na terra, então os anjos serão enviados por Deus, não serão muitos, tá? Mas o anjo virá para poder anunciar o evangelho durante o tempo da grande tribulação. Então, o que aconteceu com este Cornélio, sua família e todos que ali estavam? Enquanto o apóstolo Pedro estava pregando e eles estavam ouvindo a palavra de Deus, o evangelista Lucas descreve, na palavra de Deus ele escreveu, que enquanto eles estavam prestando atenção na palavra de Deus sendo anunciada pelo apóstolo Pedro, eles receberam o dom do Espírito Santo. Ali eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas estranhas, receberam o dom de variedade de línguas, e o apóstolo Pedro, observando que Deus estava derramando o dom até mesmo entre os gentios. Mas o que estava acontecendo? Estava tendo uma oração? Estava tendo uma imposição de mãos? Não, eles só estavam ouvindo a pregação, o anúncio da palavra de Deus. E o milagre aconteceu. Então o que é importante? Que você tenha a sua atenção na palavra de Deus. Neste momento, Deus pode estar enviando seus anjos para curar vidas, para libertar pessoas, para cortar laços, desfazer obras, feitiços. Nós devemos estar com atenção em Deus. E Deus, Ele olha o que está no nosso coração, o que nós temos pedido, o que nós precisamos, e ali Ele começa a trabalhar. Mas Ele só dá atenção para nós quando nós damos atenção para Ele. É isso que está escrito no livro de Salmos. O que nós encontramos no livro de Salmos? A palavra de Deus, ela diz que devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, Ele tudo fará. E quando nós confiamos nele, Ele começa a trabalhar em nossas vidas. Ainda diz a palavra do Senhor que quando nós nos deleitamos nele, Ele satisfaz aquilo que deseja o nosso coração. Aquilo que é bom aos olhos dele e nós desejamos, Ele nos concede. Ele dá para nós porque nós estamos nos deleitando em Deus. Nós estamos nos aproximando de Deus com total alegria, nós nos entregamos para Ele. Essa palavra deleite é uma palavra de prazer. Quando você pega uma criança e coloca no colo, e ali você amamenta aquela criança, ela está no momento de prazer, um momento de delícia, porque ela está sendo, naquele momento, tendo a sua vontade satisfeita. Ela está com fome e você está dando o que a criança quer. Então isso é uma coisa que nós chamamos em português uma coisa mútua, ou seja, aquilo que a pessoa quer você dá e aquilo que você quer a pessoa também te dá. Você tanto tem prazer em alimentar a criança que precisa, quanto a criança tem prazer de ser alimentado por você. Então Deus faz da mesma maneira. Quando Deus ele faz algo por nós e nós temos prazer nisso, Ele também tem prazer em fazer algo pelas nossas vidas. Por isso devemos nos alegrar no Senhor em todo tempo. Por isso, preste atenção na palavra de Deus, foque no Senhor, não perca a sua atenção, porque é o momento em que Deus ele está trabalhando em nossas vidas. Deus está presente aqui
neste lugar. Ele veio para receber o culto que nós temos a oferecer a Ele, e Ele também quer falar conosco poderosamente, alimentar o nosso espírito e a nossa alma. Neste evangelho nós temos aqui duas parábolas que o Senhor Jesus contou, e no início, no primeiro versículo, eu convido você a me acompanhar, o primeiro versículo das duas parábolas, tanto no versículo 1 quanto no versículo 9, diz qual é o sentido, qual foi a intenção do Senhor Jesus ao contar esta parábola. Então, ele já diz no início, no versículo 1, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esta parábola que ele contou do versículo 1 ao 8 foi com a intenção de fazer com que os ouvintes orassem e nunca desfalecessem. Pastor, o que é desfalecer? Em outra versão, na versão atualizada, aparece a palavra esmorecer. E as duas palavras, elas significam desanimar. Então, a tradução é: contou-lhes a parábola sobre o dever. Dever é a obrigação. Sobre a obrigação de orar sempre e nunca desanimar. Mas, pastor, o que é a palavra parábola? Ela vem do grego parabolê, que significa comparação. O Senhor Jesus comparou as coisas do céu com as coisas da terra, para ficar em algum momento mais fácil de falar a palavra, mas em outro momento, quero aqui deixar bem claro, que em outro momento o Senhor Jesus, ele contou as parábolas, não foi para que as pessoas, elas pudessem ter o total entendimento, não, mas para que as pessoas que ali estivessem ouvindo a sua palavra, alguns não pudessem entender o que ele estava falando. Mas como assim? É bem simples aqui o que eu vou explicar. Em algum momento, as pessoas, elas estavam seguindo o Senhor Jesus com a intenção de receber milagres, de receber prodígios, sinais, maravilhas, mas não queriam estar ali com ele para poder ter o entendimento daquilo que ele queria falar sobre a vontade de seu Pai. O que eles queriam era só receber da parte do Senhor Jesus milagres, bênçãos, multiplicações, vitórias. Mas como eles não queriam conhecer os mistérios do reino de Deus, porque para conhecer os mistérios do reino de Deus era necessário que eles entregassem a vida para o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus viesse a ser Senhor da vida deles. Mas, como muitos não queriam, ele utilizava esse método, esta palavra chamada parábola, para que muitos ouvissem e não compreendessem, como está escrito na palavra de Deus, para que ouvissem com o ouvido, mas não entendessem, para que pudessem ver com os olhos, mas não conseguissem compreender, enxergar aquilo que Deus estava realmente falando e fazendo no meio deles. Então, nós vemos essa palavra e ele contou sobre uma mulher e um juiz. É interessante que este caso que ele contou não é fictício, porque a parábola ela é verdadeira. O que é ficção, ou seja, o que é uma história inventada, chamamos de ficção e não de parábola. A parábola ela é uma comparação das coisas que existem na terra e existem no céu. E ele usou o exemplo de dois tipos de pessoas. Um que tinha uma causa para ser julgada na justiça e o outro que era o juiz que poderia julgar. Diz o texto aqui da palavra de Deus que nesta cidade havia um juiz, apenas um juiz, não tinha como ela recorrer a outra pessoa. Este juiz, diz aqui o texto no versículo 2, que ele não respeitava nenhum tipo de ser humano, ele fazia o que ele queria, porque ele era juiz. E ele também não temia, não respeitava a Deus. Então esta mulher, mas ela cria em Deus, mas ela estava precisando desta causa. E o que ela fez? Ela usou o que chamamos de insistência, persistência ou, biblicamente, perseverança. Ela foi até aquele juiz e ela insistiu durante um tempo. O texto diz no versículo de número 3:
faze-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4. E por algum tempo não quis. Por algum tempo não quis. Esta mulher insistia. Esta mulher estava lá pedindo a ele: faze-me justiça contra o meu adversário. O texto diz que por algum tempo ele resistiu, ele não quis fazer o que aquela mulher estava pedindo. Mas olha só a reflexão dele depois de um tempo em que ela estava insistindo. Versículo 4. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo. Quando você vê na Bíblia Sagrada escrito disse consigo, ele começou a falar com ele mesmo, ele começou a pensar com ele. Começou a pensar sozinho no que estava acontecendo. E olha só o que ele pensava. Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, ou seja, me importuna, ela está aqui me perturbando, sempre insistindo com este mesmo assunto, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. Você prestou atenção aqui no que o texto sagrado diz? Esta mulher, de tanto insistir, causou naquele homem um sentimento de desistência. Ele estava ali de forma muito bruta, não querendo de forma alguma fazer o que ela estava pedindo. Mas de tanto ela insistir, aquela barreira foi quebrada. Aquele muro foi despedaçado. Aquele impedimento que tinha de ele não querer agir por ela, aquilo foi desfeito. E através da insistência, da persistência, da perseverança, ele pensou: esta mulher está me incomodando, eu vou fazer o que ela está pedindo para que ela não volte, e continue insistindo nesta petição. Veja bem, através da insistência dela, ela conseguiu o que ela queria. Um homem que não respeitava ser humano nenhum, não temia homens, não respeitava os homens. Homens aqui é a palavra seres humanos, que é de antropos, que é a palavra grega antropos, que é ser humano. E ele disse também que não temia Deus, mas pela insistência, pela perseverança, ela venceu. Aí o Senhor Jesus, ao finalizar esta parábola, ele faz um comentário. E o que ele diz aqui em seu comentário? Observa aqui comigo, versículo de número 6. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Preste atenção. Ouçam, prestem atenção no que diz o injusto juiz. O juiz injusto disse assim: porque ela me importuna, porque ela insiste muito, porque ela insiste, eu vou fazer o que ela está pedindo. Aí o Senhor Jesus diz, preste atenção no que ele disse. Aí ele faz um comentário a respeito de Deus. E Deus, ele faz uma pergunta para os seus ouvintes. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam, ou seja, que gritam por ele, de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, ainda que pareça que demore, a palavra tardio é tardar, demorar. Ainda que pareça demorar, será que Deus não vai fazer justiça para os seus escolhidos que estão clamando a ele dia e noite? Olha a resposta do Senhor Jesus no versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus, ele faz justiça na vida dos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite. Quando apresentamos uma causa diante de Deus e nós estamos certos em nossa causa, Deus, ele trabalha em nosso favor. Agora, se nós estivermos errados, não adianta pedir justiça a Deus, que Deus vai ser contra nós, porque estamos errados. Deus é justo. Quem estiver errado, Deus vai praticar justiça e vai condenar. Por isso, temos que tomar muito cuidado quando pedimos justiça a Deus. Porque quem estiver errado será julgado de forma bem justa. O errado é culpado. E o culpado, a Bíblia Sagrada diz, Deus não tem o culpado por inocente. Se é culpado, é culpado. Se é inocente, é inocente. Pastor, o que eu devo fazer? Eu tenho que pedir perdão a Deus se estiver errado, para que Deus venha me perdoar e me justificar. O que é justificar? Me tornar inocente. Porque nós temos a culpa em nossas vidas. Muitas vezes fazemos as coisas e nem prestamos atenção que erramos. E achamos que estamos certos. Aí pedimos justiça a Deus e o mal vem sobre nós. Mas Senhor, eu pedi justiça. Verdade. A justiça vem no momento certo. E Deus é justo. Não é porque é escolhido de Deus
que Deus vai passar a mão por cima do erro. Estava conversando aqui, antes de começarmos o culto, dizendo que quando uma pessoa quer o agir de Deus, ela precisa buscar. Se nós ficarmos provocando ali para que a pessoa venha a fazer algo, vai ficar uma coisa forçada. E Deus, ele não vai trabalhar. Nós vemos isso em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 16. Nós vemos o Senhor Jesus dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se chama educação. Só entra se abrir a porta. Ele diz: se alguém abrir, eu entrarei. O diabo não. O diabo, ele arromba tudo, destrói tudo. Se tiver uma brecha, ele entra e acaba com tudo. Deus tem educação. Aí eu fico vendo pessoas cantando hinos aí, corinhos, dizendo que quebra tudo Deus, e Deus entra e arrebenta. Que Deus é esse? É muito estranho essas palavras que eles dizem, esses louvores. Nós temos que tomar muito cuidado, porque isso não é louvor, isso é besteira que o povo está cantando. Está colocando Deus como um guerrilheiro que fica só fazendo balbúrdia, bagunça. E Deus, ele tem ordem, ele gosta das coisas bem organizadas. Até o crime tem organização. Quanto mais Deus, que é justo, que é tremendo, que é alguém organizado, que fez tudo no seu devido tempo, no seu devido lugar. Olha o planeta que ele fez. Já temos mais de 6.000 anos aqui, desde a época da criação do ser humano. Mais de 6.000 anos que tem o ser humano aqui na Terra. E olha só quanta sujeira, quanta coisa o ser humano já fez e o mundo continua aqui. Deus fez ele muito bem feito para durar tanto tempo. Mas vai chegar o tempo que ele vai desfazer essa terra e vai prepará-la para que possa se encaixar a nova Jerusalém. Porque em Apocalipse você pode conferir lá no capítulo de número 20, 21 e 22, que é onde João vai contando a história até que o momento do capítulo 21, que a nova Jerusalém desce do céu, que a cidade ela é quadrada. A mesma medida que ela tem de comprimento, ela tem de largura. Ela é quadrada. E a terra ela é redonda. Deus preparará a terra redonda para ficar da forma que a nova Jerusalém é, para a nova Jerusalém se encaixar nela. Então isso aqui tem que ser desfeito. O apóstolo Pedro chegou a escrever em sua carta, dizendo que Deus desfará isso daqui como fogo. Deus vai desfazer, ele vai fazer de novo, vai deixar tudo pronto para se encaixar em um lugar perfeito, para que Cristo possa estar entre nós. E aí, nós vimos aqui então, que orar deve ser de vez em quando ou deve ser sempre? Sempre. Orar deve ser algo que queremos ou deve ser uma obrigação? Uma obrigação, porque ele disse um dever, orar sempre. Então o crente diz assim: eu só vou orar quando eu tiver vontade. Não, a nossa carne muitas vezes não tem vontade e ela vai nos atrapalhar, mas o nosso espírito, ele quer se comunicar com Deus, porque Deus é espírito. E quando o nosso espírito quer se comunicar com Deus e a nossa carne não quer, entra uma batalha. O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 5 que o espírito cobiça contra a carne e a carne contra o espírito. Então nosso espírito anseia, tem desejo de ter a presença de Deus. A nossa carne não, porque na nossa carne está o pecado. E a nossa carne, ela tem obras que são condenadas por Deus. A nossa carne gosta de fofoca, inimizade, contenda, bagunça, mentira, adultério, fornicação. Tudo que não presta, a nossa carne gosta. Mas o nosso espírito não quer essas coisas. No meio fica a nossa alma. A nossa alma fica entre o espírito e o corpo, a carne. E ela vai tender para o lado que for mais forte. Se a carne for mais forte, a alma se suja. Tem uma palavra assim que não se sentar na roda dos escarnecedores. Sim. Salmo de número 1. Então, mas os escarnecedores, afinal, qual é? A senhora quer saber quem são os escarnecedores? Os escarnecedores, a palavra escarnecer é zombar. Está lá em Gálatas capítulo 6. De Deus ninguém zomba. Gálatas 6. Então o que acontece? O escarnecedor é aquele que zomba tanto de Deus quanto das coisas de Deus. Então se essas pessoas zombam das coisas de Deus, não respeitam as coisas de Deus, não é nosso lugar estar no meio deles. A pessoa fica contando piada. Sentar na roda dos escarnecedores, né? Isso. Sempre existem pessoas que estão unidas para falar alguma besteira. Se nós nos assentarmos ali, aquilo não vai edificar a nossa vida. Pelo contrário, só vai contaminar. Como está escrito em 1 Coríntios. O que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios?
lá no capítulo de número, deixa eu ver aqui, capítulo 15. Deixa eu ler esse texto. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, quando nós temos bons costumes, se ficarmos intrometidos, entremeados, juntos ou no meio de pessoas que falam besteira ou fazem coisas erradas, aquilo vai ficar normal na nossa vida e a gente vai acabar se contaminando e fazendo o que eles fazem. Já ouviu aquela música chata que fica tocando várias vezes e aquilo fica na mente? Se nós não vigiarmos, a gente acaba cantando isso. Por isso que o apóstolo diz, essas más conversações, essas coisas ruins, elas querem contaminar os bons costumes que temos. Por isso que devemos nos afastar. Pega. Mas aí teve na época do carnaval e ele foi e aí ele olha o gado, né? Aí ele não chegou lá e aí ele não chegou aí no terreno do gado e lá na rua da aí o irmão Zé chegou, parecia uma pintura mesmo. Ele disse que tá lá vendendo gado para botar no curral, como era lá. Aí ele não estava cantando, era aquela música, rouba reno, empurrando o cuí, botando o gado para ele xingando, rouba reno. Ele com o cipó empurrando o gado e ele rouba reno. Aí depois aí o menino dele foi dizer, você é doido. E aí ele disse, que história é essa que você está escutando a música lá não sei aonde, e você está vendendo gado, você está chamando, você está dizendo, rouba reno, e coisando atrás do gado. Menino, que é isso, menino? Deus me livre. Aí botou aqui na cabeça e disse, gravando atrás. E eu gravou atrás e chegou lá, a mulher botou mal aí. A banharia. Exato. Isso não aconteceu. Foi assim, na mente dele, ele não estava lá com o gado. Olha só. O sentido dele saiu, né? Da memória. Aí, de repente, ele caiu na real. Muitas vezes as pessoas vão fazendo coisas que elas nem se dão conta que estão fazendo. Porque aquilo já entrou, já contaminou as pessoas. E nós devemos tomar cuidado com isso, porque senão essas coisas, elas entram e depois para sair, a gente nem se dá conta. Aquilo passa a ser normal dentro de nós. É como a pessoa que fala palavrão. A pessoa fala, solta e nem presta atenção que está fazendo errado. Mas depois que eu fui para a igreja, eu não chamei mais nome, não. Você era antes, mas tu chamava. Sabia pra cima assim, aí. Mas aí depois ele chama nome de feio, e esses não querem ser chamados, atrás para casa vai. Todos esses nomes, Deus não está nisso. Então, quando falamos dessas coisas, quem está presente nessas coisas é Satanás. Nós devemos tomar cuidado, porque a palavra de Deus diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente a que for boa para promover a edificação. Então, você viu aqui na primeira parábola, número 1, vamos lá, vamos aqui recapitular aquilo que aprendemos. Na primeira parábola, orar é uma obrigação, e não pode ser de vez em quando, deve ser sempre. Terceiro, nós vimos aqui também sobre a nossa perseverança. Nós não podemos desanimar. Ah, pastor, está vindo desânimo. Continue orando. O desânimo vem para te parar mesmo. E é um sentimento do mal. Porque sabe que através da sua perseverança foi Jesus quem disse, Deus fará justiça aos que clamam a Ele de dia e de noite. Então, se você continuar na insistência, pedindo algo que for bom, e Deus olhar e ver graça naquilo que você está pedindo, então Deus fará na sua vida. Muitas vezes pedimos coisas que Deus não faz. Por quê? Porque estamos pedindo coisas que não têm necessidade. Então Deus não vai fazer realmente. Mas quando as coisas têm necessidade, Deus ele age. Muitas vezes você quer ver uma coisa? Está pertinho, o anjo já está sendo chamado lá em cima no céu, para Deus colocar a bênção na mão dele, para o anjo descer aqui e entregar para a pessoa.
Aí a pessoa vai e desanima. O anjo chega, olha, pega lá o livro, anota no relatório. Quando eu cheguei, a pessoa desanimou. Deus manda o anjo voltar. Não entrega. Mas estava tão pertinho. Sim, quanto mais difícil se encontra, mais perto está da vitória chegar. Só que existem pessoas, eu preciso dizer isso aqui, que muitas vezes querem pedir a Deus para Deus fazer coisas que são totalmente erradas. Eu vou dar um exemplo. Mas não pode pedir uma coisa a Deus para fazer uma outra. Não pode. Existem pessoas que fazem isso. Isso não está certo, mas existem pessoas que fazem. Quer ver? Eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada aqui. Se vocês quiserem acompanhar. Isaías capítulo 5, versículo 20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e o bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Existem pessoas que estão chamando de bem, de coisas boas, aquilo que é mal. E existem pessoas que estão vendo que aquilo é mal, mas estão dizendo, não, isso é bom. E Deus diz, ai desses que fazem isso. Coitado dessas pessoas. Essa menina, ela fala tanto no microfone da igreja, mas essa menina, ela deu um exemplo, eu desci na escola, da menina, da idade de 3 anos, essa menina confessava que ela não chorava, o pastor ficava no queixo, e a bichinha falando, ela só dizia umas palavras tão bonitas, que ela disse que Deus alcançou ela, alcançou a família dela todinha, o pai dela vivia, era bêbado, o pai dela era bêbado, só via bêbado, chegava batendo na mãe dele, na mãe dela. E ela disse que estava contando aquele testemunho, que o pai dela já estava com 1 ano, que ele estava servindo ao Senhor, e estava um homem de verdade. Agora ele era um homem de verdade. E a mãe dele também vivia, estão tudo bem. Até o irmão dela, o mais velho que vivia na droga, tipo, velho pai. Olha que benção, né? Mas deixa uma coisa mais linda, ela com a sainha bem aqui no joelho, mas o cabelinho bem esfregadinho aqui, coisadinho assim. Agora eu. Deixa eu ir agora. Não, mas fica engraçadinho. Você é boneca, ela falando. Olha o que acontece muitas vezes. Por exemplo, lá em Isaías capítulo 29, o povo se aproximava de Deus só apenas com a sua boca, com os lábios. Ah, Deus, eu te amo, te adoro, louvava a Deus. Mas o coração, a palavra não entrava, eles não praticavam aquilo que eles estavam aprendendo. E o Senhor dizia, esse povo está se aproximando de mim com seus lábios, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Quando Deus fala do coração, ele está falando daquilo que move a pessoa. Porque o sentimento, ele move o espírito da pessoa. E a palavra precisa estar no nosso coração, porque aquilo que estiver lá dentro é o que vai nos mover. Olha quantas pessoas se movem para fazer o mal. É um sentimento. Olha quantas pessoas se movem para fazer o bem. É um sentimento. Se elas não quiserem, elas não farão. Nós chamamos isso de volição. É vontade. E quando uma pessoa ela quer fazer algo mal e ela procura a Deus, Deus não vai escutar esse tipo de coisa. Aí o que acontece? O diabo entra na frente. Aí aquela pessoa acaba recebendo aquilo que ela pediu e fala assim, Deus me deu o que eu queria. Mas aquilo é mal, Deus não vai dar essas coisas. Vou dar um exemplo. A pessoa está ali, eu vou dizer aqui uma coisa real. Uma cidadã foi até a igreja e ela chegando lá, ela levou uma foto de um cidadão. Pegou aquela foto e deu para uma serva de Deus orar. E falou assim, ora aqui por esse varão, missionária. Falou para ela. E aí quando a irmã pegou a foto, ela tinha uma intimidade com Deus, Deus mostrou para ela, esse varão não é dela. E nem pode ser, ele é de outra. Ela é uma intrusa que quer entrar nesse relacionamento. Olha só. Aí ela pegou aquela foto, puxou a irmã para o canto para não espalhar para os outros. E disse assim, a senhora conhece a palavra de Deus? Conheço. E por que a senhora está querendo entrar no relacionamento dos outros? Ela queria ir embora, ela segurou a mão dela e falou assim, não, agora você vai ouvir tudo que Deus tem para falar para você. Porque você anda de igreja em igreja, Deus está me revelando aqui, pedindo de pessoas em pessoas para Deus abençoar uma união que você quer que estraga dos outros,
para abençoar tudo. Deus não faz isso não. Olha só como é que tem gente que está agindo por aí pedindo oração para abençoar uma coisa que Deus não abençoa. Ai dos que chamam ao mal bem. Isso é uma coisa ruim, isso é uma coisa má, e alguém quer dizer, não, mas é bom, eu vou pedir a Deus e quero que Deus me dê. Eu tenho um testemunho de uma senhora, ela estava contando de quando ela ainda estava na feitiçaria. E ela disse que ela na feitiçaria viu uma senhora que era crente daquela época lá atrás, e ela tinha posses, muitas posses. Ela chegou com um carro muito luxuoso até o centro espírita, e quando ela chegou lá, ela com aquele cabelão, né, porque da época da Assembleia de Deus ainda cobrava doutrina, que hoje as Assembleias de Deus infelizmente estão com uma queda muito grande. Em vez de pregar a doutrina, está pregando outras coisas. E ela, quando chegou naquele lugar, a que estava no terreiro, disse assim para ela: o que você pediu para o teu Deus que ele não te deu e você veio pedir aqui? Ela disse: você vai fazer o que eu quero, eu tenho dinheiro para pagar, se não for eu vou embora. E o que você quer? Aí ela falou que ela queria o pastor da igreja fosse o marido dela. Preste atenção. Essa senhora que conta esse testemunho era uma senhora que trabalhava lá no terreiro e viu tudo isso, quando ela ainda servia a Satanás. E ela viu a senhora crente pedindo a senhora que estava na liderança do terreiro essas coisas. E ela disse assim: eu posso fazer amarração para ele vir para você. E ela disse: mas eu não quero mais, porque eu pedi a Deus e ele não me deu. Então, eu quero agora que você faça um trabalho para matar ele. Preste bem atenção nisso. Tem muita gente aí que está na igreja, mas só está vestido de crente e carregando Bíblia. Por dentro do coração está podre, está precisando se converter. E ela não se arrependeu do mal, ela foi lá e pagou. É interessante que Satanás, ele é o pai da mentira, ele mente até para os que servem a ele. Satanás sabe que ninguém pode tocar naqueles que são de Deus. A Bíblia diz isso em 1 João capítulo 5. Aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Ele sabe disso. Mas ele fez aceitar o desafio. E aquela senhora foi lá, pegou aquele cheque, e aquela crente foi embora. Antes dela ir embora, a senhora do terreiro disse assim: ó, você precisa trazer para mim calçado dele, meias, e você também precisa trazer algumas roupas dele para mim. Ela falou: eu consigo, eu sou amiga de uma senhora que é amiga da mulher dele. Então eu vou pedir esta amiga da esposa do pastor para ir lá pegar essas coisas e trazer para mim, porque eu não posso ir lá. Quem era essa mulher que eu estou falando? Uma nova convertida. As pessoas vêm para a igreja e não aprendem a palavra. Só quer ficar indo culto, não quer ir em culto de ensinamento, para aprender os ensinamentos. Só quer ouvir a palavra. Chegou, ouviu, acabou, vai embora. E aí, ela foi lá, pediu essa amiga dela, foi até a casa do pastor. A amiga foi lá com a desculpa. Por isso que devemos tomar muito cuidado com quem entra na nossa casa. Essa amiga da esposa do pastor foi lá e disse assim: eu vim aqui para conversar, o pastor está? Aí ela disse assim: não, ele está em uma viagem missionária, ele não está em casa. Aí ela se sentou ali na sala, a esposa do pastor disse: acalme um pouco que eu vou ali para poder fazer um café para a irmã. Enquanto ela saiu, foi até a cozinha, essa irmã foi até o quarto do casal, foi lá, procurou as roupas dele, procurou as meias, o calçado, colocou tudo dentro de uma sacola e jogou lá fora. Voltou, sentou-se no lugar, esperou o café. Quando o café estava chegando, bebeu e disse assim: eu vou embora que eu estou com pressa. Já que o pastor não está, eu queria uma oração dos dois e conversar algo que eu precisava falar com ele, mas já que ele não está aqui, eu não vou falar. Vou deixar para uma outra oportunidade. E a esposa do pastor sem saber de nada. Muitas coisas Deus não nos revela, mas Deus está cuidando. E aí aquela senhora foi embora, foi lá e pegou as coisas que ela tinha jogado lá fora e foi embora. Chegou e entregou para essa tal senhora que congregava na igreja. E ela chegou até o centro espírita, entregou lá e falou assim: tá aí, agora você pode fazer. O que aconteceu é que o pessoal do centro espírita recebeu dinheiro e eles começaram a fazer o seu ritual. Chamaram naquela noite o pai de santo que lá estava, e aquela senhora foi e entregou na mão dele. Quando todo um ritual que eles têm, né, uma entrada, tem pessoas girando, demônios que se manifestam,
e ele que recebe uma possessão de um espírito, que é como nós chamamos de baixar um espírito. Quero aqui falar uma palavra até para quem está nos ouvindo ali na internet. Muita gente tem usado a palavra bolado. Essa palavra ela é espírita, diabólica. A palavra bolado significa preparado para receber demônio. Então, quando o cidadão ou a cidadã que está dentro do centro espírita, alguém lhe pergunta se está bolado, ele está dizendo assim, está pronto para o Exu, para o demônio, para o guia descer. E se ele falar que está pronto, então o demônio vai descer na pessoa, vai incorporar. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Tem muita gente que fala assim, fulano está bolado, é? Esta palavra significa, está preparado para receber demônio, só que tem gente que não sabe o significado e fica falando isso por aí como gíria. Muito cuidado. Por isso que devemos tomar cuidado com as gírias. E aí quando esse pai de santo estava bolado, ou seja, preparado para receber o demônio, o espírito baixou nele. Lá vem aquele cortejo, aquelas pessoas para trazer a roupa do tal que seria a vítima daquele ritual, daquele trabalho. Quando a roupa é entregue, preste bem atenção, quando alguém está trazendo, nada está acontecendo. Mas quando a roupa cai na mão do líder do terreiro, ele joga aquela roupa para fora e sai correndo e gritando, tá queimando a minha mão, tá queimando. Ele entra para dentro do seu quarto e lá ele fica alguns dias. E essas pessoas, algumas delas, tem até médicos que tem que ser da mesma religião para tratar deles, não pode ser qualquer pessoa. Conta esta senhora no testemunho que ela viu ele correndo e um médico que também era da mesma religião deles foi até lá para poder saber o que aconteceu. Ele conta que as mãos estavam em carne viva. Queimadura de 3º grau. Mas espera aí, aquela roupa tinha fogo? Fogo de Deus, não fogo da terra. A roupa, ela, quando pertence a um servo de Deus, Deus toma conta. E se alguém tentar fazer mal para o servo de Deus, Deus desce fogo. O pai de santo disse depois de se recuperar naquele lugar: quando a roupa veio que eu peguei, desceu uma bola de fogo em cima daquela roupa e começou a me queimar. E aquele que desceu na bola de fogo disse assim: nesse você não toca, porque a mim ele pertence. E ele saiu correndo. Então, o que aconteceu? Conseguiu fazer o trabalho? Não. Aquele pai de santo entrou em depressão, ficou ali alguns dias até aquela carne voltar ao normal, mas ficou com sequelas, porque queimou. Isso é que dá a tocar no servo de Deus. E Satanás enganou ele ali, dizendo que poderia. Pode pegar o trabalho que eu vou fazer, só que não podia, porque Deus não deixou. Mas isso eu quero deixar bem claro, que as pessoas que estão servindo a Deus em espírito e em verdade, né? Quem está servindo de qualquer maneira, como aquela senhora, não. Mas pastor, o que aconteceu com aquela senhora que pagou para matar o pastor? Bom, ela teve um acidente de carro, onde o carro se amassou todo, o carro carbonizou, queimou com ela dentro. E no velório, quem estava lá para velar o corpo dela? O pastor. E o corpo dela se reduziu ao tamanho de uma caixa de sapato. O corpo dela carbonizou e ficou do tamanho de uma caixa de sapato. E ele que era o alvo da macumba que ela pagou para fazer, era ele que estava lá velando o corpo dela. E ela que morreu. Mas pastor, por que Deus permitiu isso? Porque ela não estava servindo a Deus de verdade. Ela estava servindo, era Satanás. Estava indo na casa de Deus, por fora parecia uma ovelha, mas o coração estava podre, maquinando mal. E o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, a partir do versículo 14 e 15? Diz assim: aquele que odeia seu irmão é homicida, e vós bem sabeis que nenhum homicida tem parte no reino de Deus. Aquele que deseja a morte, está provocando algo para matar alguém, este, só porque está odiando, está sendo considerado por Deus da mesma maneira como uma pessoa que pega uma faca, pega uma arma e mata alguém. Porque o homicídio, ele começa no sentimento, num planejamento, para depois ele se concretizar. Deus não julga apenas a atitude, mas ele julga também a intenção do nosso coração e do nosso pensamento. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque Deus conhece o nosso coração. Na segunda parábola, então nós vimos na primeira que o Senhor Jesus, ele disse que Deus, ele faz justiça. Então quem estiver errado,
vai ser julgado. Então, muito cuidado quando pedir justiça a Deus. Tem que estar certo para pedir a Deus para julgar. E tem que estar informado das coisas também. Porque tem muita gente que não se informa das coisas e pede a Deus para entrar na batalha. Aí Deus batalha contra a própria pessoa e ela fica assim, mas que resistência tão grande é essa? Eu quero dar um exemplo aqui. É aquela pessoa que fica ouvindo pregar por aí, assim, o devorador é Satanás. Não. A Bíblia não chama Satanás de devorador. Por que não? Porque quando Deus falou sobre o devorador, o que o povo fazia para poder ter a sua subsistência, sobreviver? É o que saía da terra. Aí eu pergunto, Satanás come cenoura, pimentão, abóbora, trigo, batata? Satanás come isso? Não. Você já viu alguém fazendo trabalho com isso? Botar cenoura? Não existe isso. Porque são coisas da terra, não tem como se oferecer a demônios isso. São coisas naturais. O que Satanás gosta que seja oferecido? Coisas que tem sangue. Isso ele gosta. Porque está escrito na palavra de Deus em Levítico, a alma de todo ser é o sangue. Preste bem atenção nisso. A vida, quando Deus está falando de alma, está falando da vida. A vida de todo ser está no sangue. Então Satanás gosta de derramamento de sangue. Por isso que temos que tomar esse cuidado. Agora, quando a pessoa está ali falando, mas o devorador vai pegar. O devorador eram os animais naquela época. E é Deus quem enviava. Está lá em Joel, capítulo 2. O meu grande exército que enviei contra vós. Locusta, pulgão, gafanhoto. Eram os animais de Deus. Aí o que estava acontecendo? Quando você se reporta para Malaquias 3, lá está dizendo assim, e eu, o Senhor, repreenderei o devorador, para que vos não consuma a terra. Estava falando que Deus iria enviar os seus próprios animais que ele criou para consumir tudo o que os seres humanos tinham, porque não estavam devolvendo o que pertencia a Deus. Então, quando chega nesse patamar, não adianta você falar assim, sai devorador em nome de Jesus. Por que ele não sai? Porque é Deus que está enviando, não é o diabo. E quando é o diabo, você manda embora em nome de Jesus. Mas e quando é Deus? Você vai repreender Deus? Não pode. Por isso que Deus diz que ele mesmo repreende, porque foi ele mesmo quem enviou. Então, quando tem causas na nossa vida, que é Deus que provoca para nos despertar. Porque senão nós vamos continuar naquilo e o diabo fica lá, parabéns, parabéns, parabéns. O nome já está escrito aqui embaixo no inferno, o livro da morte. Lá em cima tem o livro da vida, lá embaixo é o livro da morte. Todos os nomes que estão escritos lá no inferno só podem ser arriscados quando a pessoa morre e vai para o céu. Ou seja, a pessoa entrega a vida para Jesus e começa a praticar a vontade de Deus. O nome tem que ser tirado de lá. Mas a pessoa está na presença de Deus e está fazendo a vontade do diabo e desse mundo. O nome continua lá no inferno. Por quê? Porque essa pessoa está no meio termo. Nem está servindo a Deus e nem está servindo totalmente ao diabo. Está em cima do muro. E o muro, ele pertence ao diabo, não pertence a Deus não, porque muro é divisão. E Deus não trabalha na divisão. Deus até compartilha, dividir não. Deus compartilha. Agora, ele diz que ele tem ciúme dos seus. E ele não vai compartilhar uma pessoa que serve a ele com o mundo. Por isso que muitas vezes, no tempo antigo, quando existia culto de doutrina, as portas muitas vezes eram fechadas. Para que o que fosse discutido ali dentro fosse segredo, só a igreja soubesse. Para não virar chacota no mundo. Quem quisesse descobrir o que a igreja falasse, tinha que se converter a Jesus para poder fazer parte do culto. E tem mais. Novo convertido só entrava em culto de doutrina se já fosse batizado nas águas. Se não fosse, não fazia parte não. Porque ia passar pelo estudo e aprender. Fofoca não é de Deus. E o que você ouvir aqui, você fecha sua boca e não fala nada lá fora. Porque o fofoqueiro não é do reino de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Segredo é segredo. Segredo da igreja não é para ser contado. Por que Jesus falava muitas vezes em parábolas? Para que o povo do mundo não conhecesse o mistério do reino de Deus. Olha só, quer ver? Abre em Lucas. Vou mostrar aqui o versículo. Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo 16, versículo 8. Vou mostrar algumas coisas muito importantes que tem aqui na Bíblia. Lucas capítulo 16, versículo de número 8. Diz assim: E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo
são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Os servos de Deus, que são os filhos da luz, muitas vezes não têm a prudência que o povo que está lá no mundo tem. Olha só, para você ter uma ideia. Quando está tudo escuro e só tem uma luz, quem está lá no escuro vê você que está na luz, mas você que está na luz não vê quem está no escuro. Então de lá eles conseguem ver tudo, porque a luz manifesta, ela brilha, ela mostra o que está escondido, mas a escuridão esconde. Então aqueles que estão na escuridão, eles têm prudência na hora de agir contra os escolhidos de Deus. Mas os escolhidos de Deus muitas vezes não prestam atenção no que estão fazendo, sai contando segredo para os outros, sai falando coisas, nem recebeu a bênção, você está contando, e aí vai passando para frente, aí não recebe a vitória, depois fica com a cara grande, que falou que ia ter e não ganhou. Então tem coisas que é para silêncio, espera receber para depois contar a vitória. Depois você pode contar que você já recebeu, é bênção, você mostra. Agora existem coisas que você não pode compartilhar de jeito nenhum, que é seu. Tem que tomar muito cuidado. Existem segredos que não podem ser ditos para ninguém. Porque aquelas pessoas que você pensa que são os seus amigos, na verdade são fofoqueiros e vão passar para frente. Tem que tomar cuidado. Olha outro versículo, capítulo de número 10 de Lucas, volta aí no capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 24. Lucas capítulo 10, versículos 23 e 24. Olha o que está escrito. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular. Disse em quê? Em particular, ou seja, só para eles. Bem-aventurados, ou seja, felizes, os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, que eram os milagres e ver o próprio Deus ali em carne e osso. Eles desejaram ver e não o viram. E ouviram o que ouvis e não o ouviram. Eles não viram a Deus. Eles não tocaram em Deus. Eles não viram Deus fazendo milagre ali pessoalmente, mas os discípulos viram. E ele disse, bem-aventurados são vocês porque vocês estão vendo, vocês são felizes. Porque muitos lá atrás desejaram ver este dia e não conseguiram ver. Morreram antes. Mas vocês estão tendo o privilégio. Mas por que ele disse isso? Olha o que diz o versículo 22. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Você e eu só sabemos aquilo que o Senhor Jesus quiser revelar. Porque Deus o Pai revelou para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio e revelou para nós. Só sabemos aquilo que Deus quiser revelar. Se Ele não quiser revelar, a gente não fica sabendo não. Tem coisas que ficam ocultas, escondidas, anos na nossa vida e a gente não sabe. Mas tem um determinado momento que de tanto alguém pedir, insistir, aí Deus vai acabar revelando algo que estava escondido há muito tempo. Eu vou dar um exemplo. Existem coisas que são feitas, obras malignas que são feitas há tantos anos atrás, e a vida da pessoa não prospera, não melhora, não desamar, e aí depois de um tempo alguém fica sabendo. Mas tanto tempo ficou oculto. Deus trouxe aquilo à tona para que a pessoa comece a buscar e Deus venha desfazer. Só que Deus satisfaz se a pessoa pedir. E mostrar fidelidade. Porque assim como o diabo gosta que a pessoa fique no pé dele para ele fazer, Deus também gosta que a pessoa fique no pé dele para que ele faça. Mas Deus quer gratidão. Só que os seres humanos muitas vezes pedem a Deus e depois não agradecem. Agora o povo que serve ao diabo agradece ele e até se torna adepto dele. Mas aqueles que buscam a Deus recebem milagre e não se entregam para o Senhor Jesus. São pessoas covardes, são pessoas miseráveis, são pessoas que não sabem ser gratas a Deus. E é por isso que muitas vezes as coisas vão acontecendo, e eu volto aqui a dizer, a nossa vida é como um vapor, sobe e depois desaparece. Hoje estamos aqui, talvez amanhã possa ser que não estejamos aqui mais. Quem conheceu Cícero? Aquele senhor que bebia lá no bairro Cruzeiro. Morreu. Um homem que não tinha 60 anos de idade. O homem não tinha 60 anos de idade. Morreu, gente. Ele foi alguém que até ajudou a enterrar muitos corpos no cemitério. E agora alguém levou o corpo dele para ser enterrado. E nem foi aqui porque não tinha lugar, né? Foi lá em Guaraciaba. Ele foi para Guaraciaba. Então o que acontece?
Muitos de nós estamos fazendo planos para ficar aqui muitos anos. Oi? Não, é porque, segundo alguns comentários, A reportagem. E ele passou, o repórter falando que disse que ele pegou um autopista de São Benedito a Guaraciaba. Aí lá ele errou, ele se perdeu. Aí quando eles vieram, acharam ele e já estava morto. tá morto. Aí ele estava com um corte muito feio no quarto dele. E o osso saiu para fora. Era na perna, não? É na perna, no É, o quarto é a perna. Ficou do lado, ficou Exposto. exposto. Como agora o repórter estava falando, né? Aí levaram ele, esperaram que o coisinha pegar, né? Aquele amarelo, né? Então, provavelmente possa ter sido um acidente. Eu penso que foi, como ele está dizendo, isso foi um acidente. Bateu nele, aí ele rabeiro, né? Ou perdido, bateu e deixou ele. E a pessoa, quando fica assim já dias andando sem se alimentar. Então, nós temos que... Ela ia lá na perna de casa, atrás dele. Ele tinha caído dentro de umas bananeiras. Ele caiu lá. Ele ia dar pancada, foi cair lá. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado, porque hoje estamos aqui, amanhã possa ser que não estejamos mais. Ele foi voltar pro carnaval, só que aí ele foi voltar, ele pegou, foi outro topic, foi para outro lugar. Eu estava desorientado. Pois é, mas aí, esse daí pelo menos faz uma morte. E aquele outro que morreu com as próprias mãos. Esse é pior, né? Não, mas o problema não é como você morre aqui. Como é que foi a morte de João Batista? A senhora lembra? Cortaram a cabeça. Foi. Quem foi que cortou a cabeça? Uma moça dançou, a mãe foi lá no ouvido dela e falou assim, pede a cabeça do profeta. Pois é, ela pediu a cabeça dele. Pediu a cabeça. Podia ter pedido metade do reino, foi pedir a cabeça, né? O homem morreu de uma morte bem doída, não foi? Perder a cabeça? Cortar na espada sem anestesia nem nada? Por que você morreu com as próprias mãos? Se for Mas preste bem atenção. O problema não é como a gente morre aqui. A senhora disse que é ruim. Isaías morreu cerrado no meio. Jogaram ele no sangue frio e começaram a serrar ele ali, ó. Até cortar de lá de baixo até em cima, no meio. Agora preste atenção. O problema não é como a gente morre aqui. O problema é para onde a gente vai depois que morre. Uma pessoa que morre sem Jesus está sofrendo no inferno agora. Se ele tivesse morrido, morreu atropelado num acidente, mas tivesse com Jesus, hoje ele estava no céu de delícia, lá no paraíso com Cristo. Mas o homem morre bebendo, morre sem crer em Jesus Cristo, vai para o inferno. Não muito não. Tem um homem que trabalha Então, Porque as pessoas, elas vão assistir a palavra de Deus. Aí quando elas estão lá, estão escutando direitinho. É. E as almas não Deu vai à tchau. igreja. Vai pensando em outras coisas. Aí o barco não vem na igreja. Ele trabalhou muito. é como temos na parábola do semeador, em Mateus 13, que diz que aquele que ouve a palavra e depois vai embora, é o maligno que vem, pega aquela palavra que a pessoa não recebeu, não guardou, e ele leva com ele. Preste atenção, isso aqui eu falei num outro do culto, num dos vídeos gravados. Se o Senhor Jesus contou que o maligno vem e arrebata a palavra, é porque o maligno está presente na hora do culto, onde é pregada a palavra. Aí muita gente não vem para o culto, mas Satanás não perde um. Nem os demônios dele. Os demônios estão em todos os lugares que tem culto. Para quê? Para pegar a palavra que a pessoa está ouvindo, cutucar na pessoa para a pessoa perder a atenção e não escutar a palavra. E aí ele vai, peguei para mim, isso aqui não vai descer pro teu coração não. E aí a pessoa vai embora e Deus não muda a vida daquela pessoa. Aí o besta cai. E aí depois vai sofrer. Agora vamos ver a segunda parábola também sobre a oração. Veja no versículo 9. O sentido da parábola. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Olha só. Quando uma pessoa ora, você vai ver aqui que os dois estavam orando em pé. A diferença não estava que um estava em pé e o outro estava de joelhos. Não.
os dois estavam orando em pé, os dois estavam dentro do templo, os dois estavam falando com Deus. Só que um estava se vangloriando pelo que fazia e o outro estava ali sentindo-se mal por falar com alguém que é totalmente justo e santo, pedindo a Deus misericórdia. Quando nós olhamos para Deus e vemos santidade total em Deus e olhamos para nós vemos que nós somos podres. Somos pessoas que o nosso pecado cheira mal diante de Deus. Mas quando uma pessoa olha para si mesma e começa a contar vanglórias daquilo que faz, essa pessoa está entrando na soberba. E é aquilo que a palavra de Deus diz em Provérbios, não é? Das coisas que Deus não se agrada. Vamos conferir, abre em Provérbios, por favor. Provérbios é depois de Salmos. Qual é o capítulo? Provérbios capítulo 6. Capítulo? 6. A Bíblia diz em casa, as meninas têm razão. Como é que vai com esse cara de casa direto? Eu só não faço essa aí, também não mando ninguém lá em casa. É muito difícil. Provérbios. Eu acho tão guarda, tão acostumado. Dentro de casa, quando é de 6 horas de dia, eu estou lá em casa. Provérbios capítulo 6, versículos 14 e 15. Nem de domingo eu não saio na parte. Eu estou acostumado, eu não sei acostumado. Achou aí? Provérbios capítulo 6, versículos 14 e 15. Olha o que diz. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, ou seja, sem a pessoa esperar. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. Mas por que isso acontece? Versículo 14. Perversidade há no seu coração, todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Então o que acontece aqui? Quando a pessoa ela está agindo de uma forma soberba, vejamos o que acontece a partir do versículo 16, maquinando mal. Olhos altivos, versículo 17. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Ao versículo 17, versículo 1, olhos altivos. É aquele que se julga acima dos demais. Olha o que diz a parábola aqui no versículo de número 10, de Lucas. Lucas 18, versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar. O que os dois foram fazer? Orar. Um era fariseu e o outro publicano. Quem é chamado na Bíblia Sagrada de publicano? Os cobradores de impostos. São publicanos, funcionários públicos. Tá? Então o significado de publicanos é cobrador de impostos. O fariseu não gostava do cobrador de impostos. Por quê? Porque o cobrador de impostos, ele era judeu, cobrando imposto de judeu para entregar na mão dos romanos. E os judeus detestavam os romanos. Por quê? Porque os romanos mandavam neles. Os romanos até batiam neles e escravizavam eles. Foi o último império que dominou os judeus antes dos judeus poderem sair daquilo dali. Quando o Senhor Jesus veio, os romanos ainda dominavam os judeus. Eles ainda não eram uma nação independente. Eles eram subjugados. Então o fariseu, quando olhava para um judeu cobrando o imposto do outro judeu, até às vezes a mais, e entregando para uma nação rebelde, má, e até o que nós conhecemos como pagã, porque os romanos creem em Júpiter, em planetas, em deuses, Astarotes, Afrodite e outros mais, deuses dos Efésios, né? São pessoas que fazem parte do grupo que chamamos de gentios, que são os pagãos, culturas romanas e gregas, pagãs, que acreditam em outros deuses, em outros costumes. E os judeus olhavam para aquilo e não aceitavam. Mas aqui a Bíblia diz que o Senhor Jesus contou que os dois estavam no templo orando. Agora vamos ver como o fariseu orava. Versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou. Ou seja, te agradeço, porque não sou como os demais homens. Opa, ele já estava fazendo diferença entre os outros e ele.
se julgando melhor. Porque não sou como os demais homens. Como os demais homens eram de acordo com a visão dele, desse homem fariseu. Roubadores, injustos, adúlteros. E ainda disse, graça te dou também porque não sou ainda como este publicano ali, que está no mesmo lugar orando. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ele fazia essas coisas que são obrigações de quem serve a Deus, mas se achava melhor do que os outros porque fazia. E eu preciso dizer que eu posso fazer tudo isso, nós podemos fazer tudo isso. Mas se o nosso coração se elevar para se achar melhor do que os outros, nós ainda podemos perder a salvação por ter os olhos altivos. Veja aqui o que está em Provérbios 6. Essas 6 coisas aborrecem o Senhor. O Senhor despreza, Ele odeia isso. Olhos altivos, pessoas que maquinam mal, pensamentos viciosos, contenda entre irmãos. Pessoa que fica semendo contenda, fica fazendo fuxico, para poder fazer um ficar contra o outro. E fulano bem falou isso de você. Aí daqui a pouco aquilo começa na panelinha. Deus detesta essas coisas. Está escrito aqui, ó, a 7ª, que é contenda entre os irmãos. Deus abomina isso. Isso Deus não suporta, Deus não gosta dessas coisas. Então devemos tomar muito cuidado. Aí quando ele fez esta oração, vamos ver agora a oração do publicano. O publicano, porém, estando em pé também, os dois estavam orando em pé. De longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo a Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Ele com a cabeça baixa, ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu preciso de misericórdia, eu não quero ser consumido. E o outro achando que porque estava fazendo as coisas que Deus mandava, ele era alguém melhor do que os outros, excelente, e nós não somos melhor do que ninguém. Nós temos que obedecer a Deus é para ser salvos, não para ser melhor do que as outras pessoas. Não é. Agora veja a conclusão. Veja a conclusão do Senhor Jesus ao observar as 2 orações. Deixa eles. Nós só oramos por eles, deixa eles. Agora vamos ver. Só a bênção. A pessoa pode ter bênção aqui na terra. Mas o problema não é ter aqui. O problema é que o que a gente ganha aqui fica aqui. Ah, Deus me deu, tá bom, mas vai ficar aqui. Porque é daqui. Deus me deu uma casa, tá? A casa é de onde? É da terra, então vai ficar na terra. Ah, Deus me deu um casamento, tá? A Bíblia diz que lá em cima ninguém casa nem se dá em casamento. Casamento é daqui também. Vai ficar tudo aqui. De que adianta? Eu vejo tantas pessoas que ficam aí unidos em fornicação, prostituição, e não está nem um pouco preocupado com a salvação. Vem o dia do arrebatamento, o que acontece? Vai ficar. Não vai subir. Vai perder a salvação. Porque não está buscando, está tratando Deus inferior às pessoas. E Deus ele tem que estar acima de tudo e todos. Deus tem que estar acima dos nossos filhos, esposa, marido. Deus tem que estar acima do carro, da casa, dos netos. Tem que estar acima de tudo. Ele bem disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu poder. É de tudo. É acima de tudo, em primeiro lugar. O próximo é segundo, como a ti mesmo. É depois. E aí, ele pedindo misericórdia. Agora vamos ver como o Senhor Jesus viu as 2 orações e qual que ele se agradou. Versículo 14, confere aí. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Este quem? O último que o Senhor Jesus citou, que foi o publicano, porque ele pediu misericórdia. Olha a conclusão do Senhor Jesus. E não aquele. Aquele que estava orando, se vangloriando das suas obras, não foi justificado. Mas aquele que pediu misericórdia foi para sua casa e Deus o tornou inocente. Deus perdoou o seu pecado, porque ele pediu misericórdia, porque era um pecador. Agora veja essa frase aqui que tem causado muito problema entre as pessoas. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O povo fica dizendo por aí uma frase que os humilhados serão exaltados, mas não é isso que está escrito aqui. Aqui diz que aquele que se humilha será exaltado por Deus. E aquele que se exalta, ou seja, está se considerando maior do que os outros, esse será humilhado por Deus. Mas e alguém está me humilhando? Deus não vai exaltar porque alguém está te humilhando, nem porque está me humilhando.
Deus só vai nos exaltar quando nós nos humilharmos diante dele. Aí ele vai nos exaltar. Agora, o próprio Senhor Jesus foi humilhado pela população e Deus não fez nada, deixou ele morrer. Quem somos nós? Não somos melhores do que Cristo. Pelo contrário, Cristo é superior a nós. Então essa frase que os humilhados serão exaltados não existe na Bíblia. Isso é uma coisa que o povo criou. A Bíblia diz que quando você e eu queremos ser exaltados, devemos nos humilhar a Deus. E quando nós queremos nos exaltar, como este publicano, como esse fariseu estava fazendo, aí Deus vai nos abater, Deus vai nos humilhar. Porque nós não podemos estar acima de ninguém. É Deus acima de tudo e de todos, sempre. Então veja, a oração é importante. Orar sempre, nunca desanimar. Orar não é de vez em quando, é sempre. O que devemos fazer? Orar com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós devemos perseverar na oração, não podemos desistir, não podemos desanimar. Mas quando vamos orar a Deus, precisamos pedir aquilo que é bom, não aquilo que é mal. Pessoas que pedem a Deus para abençoar uma coisa que é má, que é errada. A mulher botou o olho no cidadão e falou assim, eu quero ele. Aí Deus não deu. Aí ela foi buscar lá no feitiço. Aí lá no feitiço, morreu. Por quê? Ela foi buscar uma coisa que Deus não quer dar. E eu preciso dizer uma coisa. O marido da mulher. Poxa, o pastor nem era viúvo para casar de novo. Mas isso não acontece só com pastores, acontece com qualquer pessoa que serve a Deus. Agora preste atenção em outra coisa que o Senhor me mandou falar aqui. Quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, tu pode lutar, tu pode bater o pé, tu pode buscar até fazer um pacto de sangue com o cão. Se Deus tem um propósito na vida dessa pessoa, Deus vai lá onde o cão levou, tira de lá e faz servir a ele. Porque ninguém está acima da vontade de Deus. Isaías diz em sua palavra, na palavra de Deus, no capítulo de número 43, a partir do versículo 13, e diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Olha o ponto de interrogação. Quem vai impedir Deus de agir? Ninguém pode. Então, quando Deus quer agir, pode levantar o inferno inteiro, fez pacto, fez o que for. Deus quebra, desfaz tudo isso para botar a pessoa para servir a ele. Agora, a salvação é diferente. A salvação a pessoa precisa querer. Para Deus usar, basta Deus querer. Agora, para Deus salvar, aí vai competir a nós. Se nós não quisermos ser salvos, Deus não vai salvar não. Porque a salvação é uma escolha nossa. Usar a nossa vida é uma escolha de Deus. Então, dons Deus dá, mas salvação, nós é que devemos apresentar os frutos. Pelo fruto se conhece a árvore. Quais são os frutos? Frutos de justiça. É quando a pessoa tem uma nova vida diante de Deus e passa a praticar aquilo que agrada ao Senhor nosso Deus. Na segunda parábola nós aprendemos que não importa a posição que estamos orando. É bem verdade que o Senhor Jesus também orou de joelhos. Está lá em Lucas capítulo 22 e 23. O Senhor 21 e 22. Onde o Senhor Jesus, ele se prostra diante do Pai e ora intensamente diante de Deus. Mas o importante é o que estamos falando na oração. É o que estamos pedindo, é o que estamos dizendo para Deus. É se nós estamos nos achando superior aos outros, estamos nos achando dignos, ou se nós estamos nos humilhando para Deus olhar para nós com misericórdia e nos abençoar. Porque o filho que é obediente e é humilde, ele recebe. Agora, aquele que chega diante de Deus exigindo, não recebe nada. Porque Deus, como diz em sua palavra, ele exalta os humildes e abate os soberbos. Fica de pé e vamos orar nessa hora em nome do Senhor Jesus. Danilo, Venha, vamos orar. vem orar. Vamos dar as mãos. Já que você ficar sentadinho, pode Pode ficar ficar sentado. aqui, né? Sentado aqui na cadeira. Pode sentar. Fica tranquilo. Pelo amor de Deus. Não, você não tá funcionando. Fala. Vamos orar. Feche os olhos. Preste atenção na oração. Estão com os olhos abertos. Pode fechar os olhos. Feche os olhos. Eu creio no poder
dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, apresentá-los a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Ó Deus, te agradeço por esta tarde estamos reunidos aqui neste lugar. Te agradeço pela alimentação, conforme o Senhor Jesus disse para nós, mencionando o texto lá da lei de Deuteronômio, que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. A nossa alma e o nosso espírito se alimentam da palavra que sai da tua boca, Senhor. Da palavra do Senhor nos alimentamos. E eu lhe peço, meu Deus, que assim o Senhor também visite aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, que apresentam suas petições, pessoas que estão com a vida amarrada, com a vida destruída, macumbada, pessoas que estão enfeitiçadas, vidas, meu Deus, que estão muitas vezes com os seus nomes na boca do sapo, lá no crânio de algum defunto, pessoas que estão com a vida toda destruída, pessoas que estão em depressão, pessoas que estão vivendo uma vida de destruição. Eu lhe peço, meu Deus, desamarra, quebra, desfaz estes males, abre as algemas, quebra os grilhões, despedaça as cadeias, despedaça os ferrolhos de ferro, abre os cadeados, proclama nesta tarde, meu Deus, neste momento, aonde estiver esta vida, ou nesta noite para quem estiver assistindo à noite, ou de manhã para quem assistir de manhã, proclama a libertação para estas vidas, pois o Senhor é o nosso libertador. Conhecereis a verdade, que é Jesus Cristo, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e quem o conhece passa pelo processo de libertação. Liberta estas vidas nesta hora. Senhor Espírito Santo, visita estas pessoas que foram alvos de algum trabalho maligno, pessoas que foram alvos de algum tipo de maldição, palavras rogadas, pragas lançadas, olhares maldosos, coisas malignas, demônios que se apossaram através de rituais. Eu lhe peço, desfaz os males nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, envia anjos aqui na terra para pelejar por estas vidas que foram, infelizmente, alvo destes trabalhos malignos. Age também na vida desta pessoa que tem um olho maldoso, para que essa vida passe a enxergar as coisas boas e olhar com um olhar bondoso. Pare de olhar com inveja e pare de olhar com maldade. Purifica os olhos destas pessoas, purifica os lábios, pessoas que falam palavrões, pessoas que falam mentiras, fofocas, pessoas que semeiam contenda entre os irmãos. Repreende isso, passa uma brasa viva nestes lábios, meu Deus, e purifica estas bocas,
e estas línguas, para que não venham a falar mais aquilo que não provém de ti. Purifica também os ouvidos, para que não fiquem procurando ouvir cochicho e também mexerico, porque isto não provém de ti, mas que os ouvidos venham ouvir coisas boas. Pessoas que têm problemas de audição, Pai, toca nos ouvidos e proclama efatá, isto é, abre-te. Abre a audição destas pessoas para que possam ouvir nitidamente e perfeitamente. Também lhe peço por estas pessoas que têm dificuldade para andar. Eu peço a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, meu Deus, esteja nestas vidas, operando grandemente, esteja, meu Deus, agindo em favor de cada uma destas pessoas, ó Pai, para que elas sejam impactadas pelo Teu poder. Guarda estas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo, protegendo e livrando de todo mal. Está esse jovem, guarda ele e toda a sua família. Ele aqui representa toda a sua casa. Prepara os caminhos dele na tua presença. Ensina ele a guardar os dias dele de maneira tal que alcance um coração sábio. Protege o livro de todos os males. Unge ele na tua presença para fazer a tua vontade. Resgata ele e sua família e salva para a honra e glória do Senhor. Estou entregando aos teus cuidados os seus caminhos, pedindo que o Senhor revele, meu Deus, o teu propósito na vida dele. Que o Senhor o cubra debaixo das tuas potentes mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está, meu Deus, a irmã Dil, que tem estado aqui conosco nestes cultos. Eu peço que o Senhor visite toda a família e parentela, aonde estiver, meu Deus, o filho dela que está para vir, para poder passar alguns tempos aqui com a família. Protege e livra de todos os males, joga os males por terra. Guarda ele e toda a sua família, da proteção e livramento, meu Deus, a toda a família dela e a toda a parentela de perto e de longe. Guarda a casa, guarda o esposo onde está, salva ele e toda a família, traz para a tua presença, porque não é por força nem por violência, mas pelo teu Espírito que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Ela apresenta a ti e eu entrego nas tuas mãos, pedindo com fé ao Senhor, que o Senhor resgate esta vida e traga-o para a tua presença para fazer a tua vontade, ó Pai, porque perto está o dia da chegada do teu Filho para buscar a tua igreja. Enche ela do teu Espírito Santo, concede dons espirituais, derrama a tua unção sobre a vida dela, repreende toda a fraqueza e todos os olhares maldosos e palavras contrárias à vida dela. Protege ela, revestindo ela da tua armadura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, aqui está minha sogra também, que está neste culto, a Dona Francisca. Guarda a vida dela, ela tem passado por estas sessões de quimioterapia, por estes exames, que são muito fortes, mas eu peço ao Senhor que o Senhor toque neste momento, da planta dos pés ao alto da cabeça, e remova da vida dela toda a fraqueza e todos os males. Dá para ela, meu Senhor, a saúde que vem do Senhor, pois o Senhor é o Adonai Rafa, o Senhor que te sara. Protege, meu Deus, a vida dela, cobrindo ela debaixo das tuas potentes mãos. Age, meu Senhor, neste coração para que venha para a tua presença, porque é o teu Espírito Santo que convence. A tua palavra está sendo pregada, mas é somente quando a pessoa deseja, quando a pessoa quer. O teu Espírito Santo, ele trabalha todas as vezes que a palavra é anunciada. Resgata ela na tua presença e traz, para que ela sirva ao Senhor em espírito e em verdade. Visita a filha dela onde estiver neste momento. Guarda, Senhor, aquela vida. Remove e repreende todo mal. Visita ela nesta hora. Aonde estiver, meu Deus, algum olhar maligno, alguma força contrária do mal contra a vida daquela jovem. Desce, meu Deus, a tua espada contra este espírito maligno que ganhou contra a vida dela. Joga por terra este laço e repreende para a honra e glória do Senhor. Desce fogo e queima, meu Deus, este guia. Queima para a honra e glória do teu santo nome, porque no nome de Jesus há poder. Teu sangue foi derramado naquela cruz para a purificação dos nossos pecados e para nos livrar de toda culpa, de todo mal, porque no sangue de Jesus há poder e é neste sangue que temos a nossa vida justificada diante de Deus. Em nome de Jesus, quebra toda aliança do mal, quebra todo feitiço, quebra toda palavra contrária, quebra todo o mal nesta hora em nome de Jesus. E o espírito maligno que tem agido por trás daquela jovem, cai por terra agora em nome de Jesus Cristo. Seja amarrado este mal, seja repreendido e lançado nas trevas agora, no abismo, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Meu Deus, aqui está a Dona Raimunda, a tia da minha esposa, irmã da minha sogra. Age na vida dela, Senhor, repreendendo as enfermidades, repreendendo os males, esse propósito que ela vai apresentar diante de ti de jejum. Eu peço que o Senhor seja com ela, a ajude, a fortaleça e também, meu Senhor, traga saúde para ela, porque é o que ela precisa. Fortaleça e livre ela de todos os males.
age na vida dela também nesta causa financeira, para que ela consiga, meu Senhor, receber esta causa que ela tem esperado em Ti. Também lhe peço, meu Deus, para que ela possa receber a aposentadoria de maneira total e possa praticar a fidelidade diante do Senhor, porque a fidelidade é por meio da fé. Não é primeiro ter para depois fazer, é primeiro fazer para depois ter. Porque primeiro cremos para depois o milagre acontecer. Então precisamos agir com fé para depois recebermos aquilo que estamos plantando na fé. Porque o que semeia no Espírito, ele colhe a salvação, ele colhe as coisas espirituais. Mas o que semeia na carne, só colhe tempestade, temporal e coisas dessa carne. Abençoa ela, Senhor, porque todo dom perfeito, todas as bênçãos espirituais, vem de Ti, ó Pai das luzes. Vem do Senhor dos altos céus. O Senhor não dá coisa má nem ruim para ninguém, mas somente coisas boas. Fortaleça a vida dela agora, desce a tua unção sobre a vida dela. E repreende toda fraqueza, todo olhar contrário, toda palavra de maldição contra a vida dela. Repreende e lança por terra nesta hora, em nome de Jesus. Dá força, meu Deus, e abençoa para a honra e glória do Senhor. Está minha esposa, age na vida dela grandemente, meu Senhor. Age na vida para que ela tenha obediência ao Senhor e à tua palavra, a doutrina santa do Senhor. Fortaleça ela, ajuda ela a ter uma vida de oração e comunhão para com o Senhor, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Por mais, meu Senhor, que sejamos ou que estejamos fazendo algo, não é isso que conta. O que conta é termos comunhão com o Senhor, fazendo a tua vontade, porque a tua vontade é que prevalece. Ninguém pode ir ao céu por apenas chamá-lo de Senhor, mas porque faz a vontade do Pai que está nos céus. Entrego, meu Senhor, pedindo que a tua vontade que é feita nos céus, seja feita na vida dela, aqui na terra, para a honra e glória do Senhor. Age grandemente e repreende todo o mal. Eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Aqui, meu Deus, está o meu sogro. Estou apresentando a Ti. Já tinha alguns cultos que ele não vinha, mas eu peço que o Senhor toque na vida dele agora, neste momento, trazendo saúde, repreendendo todos os males dos nervos, tocando na mente, tirando todas as dores, tirando tudo aquilo que foi feito contra a vida dele, todos os males, amarrações e tudo aquilo que lançou-se lá daquele mar, lá daquele cemitério, lá daquele lugar, em nome de Jesus, aonde foi feito, seja agora desamarrado. Em nome de Jesus, essa amarração seja desfeita. Em nome de Jesus, esse mal seja quebrado. Em nome de Jesus, esse mal seja desfeito. O guia que recebeu agora, manifeste-se para a honra e glória do meu Senhor Deus. E agora pega as suas bagagens, pega todos os seus males. Agora o seu poder, ele cai por terra, em nome de Jesus Cristo. Toda força maligna e contrária, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Aonde estiver o poder das trevas, cai por terra, cai por terra, cai por terra, cai por terra, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem para cá e fecha o círculo aqui ao redor dele. Agora, vem, fecha o círculo aqui. Louvado seja Deus. Fecha o círculo aqui, por favor. Eu vou ficar aqui no meio. Nessa tarde eu estava orando, quando eu senti que alguém me tocou. Nessa tarde eu estava orando, quando eu senti que alguém me tocou. Eu olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Eu olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Eu vi o anjo com a espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça e era fogo puro. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça e era fogo puro. Nessa tarde eu estava orando, eu senti que alguém me tocou. Nessa tarde eu estava orando, quando eu senti que alguém me tocou. Eu olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Eu olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber. Desce fogo, desce poder,
Quem estiver ligado já vai receber. Em nome de Jesus Cristo. Todos os poderes das trevas. Agora escutem a minha voz. A voz do meu Senhor brada desde os altos céus, com autoridade, como a voz de muitas águas, sobre a vida deste varão nesta tarde. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, manda o anjo, Pai, eu lhe peço, tocar na ponta dos pés do meu sogro agora. Vem tocando até aqui na cabeça. Vem removendo e cortando estas amarrações que estão no corpo dele agora. Esta alma que está amarrada vai ser agora desamarrada. O laço vai ser cortado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, corta, anjo, corta. Corta tudo, despedaça tudo, em nome de Jesus. Mete a espada bem aqui aonde está o mal. Mete a espada para repreender esse mal. Tira de dentro do corpo dele agora, em nome de Jesus. Vai, toca. Toca, em nome de Jesus. Toca, toca, toca. Repreende esse mal, pega. Em nome de Jesus. Sente o toque agora do Senhor tocando com a espada. Ele vai tocar agora em nome de Jesus Cristo. Toca, em nome de Jesus. Eu vou tirar a minha mão. E o anjo do Senhor vai arrancar todo esse mal e vai levar para fora da vida deste homem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, sai para a glória de Deus. Levanta, seu Manuel. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toca na vida dele, restaura a sua força. Faz recobrar a sua consciência. E aquele mal que foi feito lá, desfaz, Pai, eu lhe peço. Em nome de Jesus. O espírito que ganhou para fazer contra a vida dele, desfaz tudo e leva tudo agora. Em nome de Jesus, sai! 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 Para a glória de Deus. Seu Manuel? Seu Manuel? Tudo bem? Vamos levantar? Tudo bem, Simone? Quem é essa moça que está aqui do seu lado aqui, ó? Quem é essa moça aí? É sua filha? Cadê a sua esposa? Aponta para ela aí. Ela ali é a sua esposa? A sua digníssima, amém? Glória a Deus. Fecha a mão aí agora. Fecha a mão aí, vamos orar agora. Fecha a mão aí que eu vou orar agora por quem está nos assistindo. Deus mandou fazer isso. Fecha os olhos aí. Fecha os olhos você que está nos assistindo. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu peço que o Senhor toque na vida dessas pessoas que nos acompanham. Envia teus anjos agora neste momento, Pai, para que elas vejam teu poder, sintam também a tua presença. Entra na casa delas e remove todo este mal que está escondido. Remove o laço. Desfaz, meu Deus, os trabalhos que foram feitos contra a vida delas. Leva saúde, leva paz. Trabalhos que foram feitos para levar essa pessoa à loucura. Desfaz, meu Deus, nesta hora eu lhe peço em nome de Jesus. Envia anjos para desfazer esses males. Meu Deus, pessoas também que estão tomando remédios para se matar. Joga este mal por terra. Dá livramento deste espírito de morte que tem rodeado estas vidas. Em nome de Jesus, todo mal seja repreendido agora. Meu Deus, para estas vidas que têm passado dificuldade, que estão esperando uma prosperidade em casa, leva prosperidade para elas e abençoa abundantemente. Leva esta bênção para esta vida neste momento, para ser surpreendida pelo teu poder agora, em nome de Jesus Cristo. Esta vida, meu Deus, que nada está dando certo na vida dela. Rompe este mal, meu Deus, que até hoje esteve presente. Rompe este mal que foi feito. Quebra e desfaz este elo da morte, este elo do mal. Em nome de Jesus. E declara bênção e vitória para estas vidas, eu lhe peço. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Quem crê, diga amém. Aqui está a dona Lourdes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu lhe peço pela vida dela. Toca da planta dos pés ao alto da cabeça. Remove todo mal. Todo mal, todo mal, todo mal. Tudo aquilo que não provém de ti. Eu quero a pressão dela normalizada, Pai. Eu quero a glicose dela normalizada. Eu peço, meu Deus, que o Senhor trabalhe no coração dela também, para que tudo aquilo que ela precisa se libertar, ela se liberte, e para que ela busque ao Senhor em espírito e em verdade. Toca na visão dela para ela enxergar bem. Toca nos nervos, tendões, nas pernas, para ela poder andar e se locomover bem.
Em nome de Jesus, tira tudo aquilo que está dopando a vida dela. Arranca todos os males em nome de Jesus Cristo. Se há, meu Deus, algum espírito maligno que ainda rodeia a vida dela, que ainda está naquela casa, ou que ainda procura a vida dela, eu peço, meu Deus, que o Senhor faça ele se manifestar, que o Senhor o repreenda nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito mau que ainda rodeia a vida dela, se manifesta agora em nome de Jesus Cristo, se ainda estiver ao redor da vida dela, porque o Senhor é o Deus que faz a obra por completo, e todo mal tem que ser repreendido. Em nome de Jesus, o Cristo, em nome de Jesus, o Cristo, todo mal sai para a glória de Deus. Toda vaidade, todo cansaço, todas as palavras contrárias e todas as amarrações do inferno, em nome de Jesus, sai! Sai! Sai para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos finalizar? Meu Deus, muito obrigado por esta tarde em que nós nos reunimos neste lugar. Em paz e com segurança o Senhor nos trouxe, nos leva para casa. Desce sobre as nossas vidas e os nossos corações a tua paz. Tira todo o cansaço, toda a fatiga. Tira o fardo pesado e dá-nos um fardo leve, que o teu fardo é leve e o teu jugo é suave. Ajuda-nos a caminhar na tua presença. Ajuda-nos a obedecer a tua palavra e a viver na doutrina santa do Senhor. Em nome de Jesus, nos leva debaixo das tuas potentes mãos. Finalizando esta semana, meu Deus, no sábado, pedindo as tuas bênçãos sobre as nossas vidas e sobre a nossa família. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Digamos todos juntos. Amém. Amém. Está finalizado. Sente-se ali, que eu vou trazer o lanche em nome de Jesus.